Sim, esse aqui chegou nas bancas, que é basicamente o programinha mais cheiroso e gelado da internet, porque aqui em Porto Alegre tá quase congelando. A ideia desse vídeo é comentar os últimos quadrinhos que chegaram nas bancas, lembrando que eles não chegam todos ao mesmo tempo em todas as bancas de todo o Brasil. Tem alguns que eles chegam primeiro em São Paulo, aí depois vem pra cá, enfim. E esse vídeo atrasou porque eu tava com um problema com a conexão da internet. Isso já fazia 2 semanas, mas enfim, então provavelmente vai ter outro que chegou nas bancas muito em breve por aqui. Vamos começar com a coleção do Homem-Aranha da Salvat. Eles publicaram recentemente o sensacional Homem-Aranha Feroz, que a Panini já tinha publicado aqui no Brasil há alguns anos, se não me engano esse encadernado é de 2012 e a história é de 2006. Na trama, vários personagens do universo do Homem-Aranha que têm poderes de animais e os próprios animais começam a enlouquecer numa onda de violência muito louca e ele vai lá tentar resolver esse problema e desvendar esse mistério. Sinceramente, eu acho que é uma história comum. Ela não é uma história, nossa, imperdível, preciso ler Homem-Aranha Feroz. Eu não sei se valeria a pena. Ela tá numa coleção que cobra, acho que R$40, R$45 por encadernado. Enfim, não é tão legal assim quanto deveria ser pra estar nessa coleção e custar o que ela custa. Tanto é que na época saiu aqui no Brasil por R$12,90. Então é mais interessante tu ir atrás, por exemplo, num sebo e tentar encontrar essa edição do que pagar 40 e poucos para ler uma história qualquer. E a coleção da Salvat também republicou recentemente Homem-Aranha, O Mal no Coração dos Homens, que é basicamente um crossover do Homem-Aranha com a Gata Negra, escrita pelo Kevin Smith, que é um cineasta bem conhecido. No caso, ele é um cineasta barra nerd muito conhecido. Ele já escreveu coisas muito legais para os quadrinhos, como Arqueiro Verde e Espírito da Flecha. E, enfim, eu gosto muito dessa HQ, eu achei legal que eles republicaram. Anteriormente ela tinha saído nessas 3 edições, acho que saiu no Brasil lá em 2006 mais ou menos. E uma curiosidade é que esse gibi ele começou a ser publicado em 2002 nos Estados Unidos e só foi acabar lá em 2006, sendo que é uma minissérie com só 6 edições. Mas eu gosto muito desse arco porque ele é bem pesado, assim, sabe? Ela envolve tráfico de drogas, estupro, violência. E até é legal de ver que quando ela saiu em 2002, eu acho que o Kevin Smith planejava uma coisa, porque é uma história de super-heróis, assim, sabe? É o Homem-Aranha e a Gata Negra investigando um assassinato, mas nada tão, assim, macabro, nada tão perturbador. Quando ele voltou a escrever em 2006, que seria quando ele finaliza esse arco, as últimas edições, elas têm uma pegada completamente diferente e eu gostei bastante, sabe? Ela trata de um tema que hoje em dia talvez pareça meio clichê, mas eu acho que é sempre legal, assim, de ver histórias bem contadas sobre isso. E aí tu vai ter que ler pra descobrir, porque eu não vou falar, senão vai estragar um pouquinho da graça. Também tá saindo pela coleção da Salvat de capa preta, A Essência do Medo, que foi uma mega saga da Marvel lá de 2011, que envolve o universo do Thor. Vários martelos caem na Terra e os heróis vão ter que cair na porrada pra resolver o problema, assim. Eu, sinceramente, na época que saiu, eu achei só mais uma mega saga da Marvel, tanto é que eu nem tenho mais na coleção. Mas, sei lá, se tu gosta do universo do Thor, gosta de mitologia nórdica, tu pode curtir. Sendo que tem os desenhos do Stuart Immonen, que eu gosto bastante. Também chegou nas bancas o Deadpool Extra número 5, que é basicamente um crossover desse personagem com Cable, escrito pelo Fabio Nicieza, que é o mesmo cara que criou o Deadpool e que escreveu durante muito tempo uma série do Cable com o Deadpool. Então talvez seja legal se tu leu essa fase anteriormente. Pelo que eu vi na trama, o Cable acaba vendo o Deadpool matando um determinado sujeito, que isso daria origem a um futuro terrível. Então, dentro de muitas viagens no tempo, eles vão tentar resolver o problema. Essa minissérie, ela parece meio que uma tentativa da Marvel de consertar o Cable, sabe? E o encadernado, ele tem boas notas no Goodreads, que é um site que eu uso como referência. Também saiu o Deadpool Clássico edição número 4, sendo que a Panini ainda promete mais 2 volumes para esse ano. Então a gente vai ter os 5 daqui a um tempo e os 6. Então a gente deve, só esse ano a gente deve ficar, né, lá pela edição número 30 dessa série mais antiga do Deadpool. Eu gosto do Deadpool clássico, não é nada, nossa, que fenomenal, mas no mínimo é muito mais inspirado do que as séries atuais do personagem. Seguindo ali pro Cavaleiro da Lua, edição número 4, que na verdade não é a edição número 4, não, é o começo de uma nova fase, então procura ler, porque é basicamente uma das coisas mais legais, assim, pelo menos na minha opinião e de muitos críticos de quadrinhos dos Estados Unidos, que é uma das melhores coisas dessa fase mais atual da Marvel. Seguindo aqui na lista tem o Agentes da S.H.I.E.L.D., que basicamente pega os personagens da série de TV e procura misturar eles com o universo Marvel tradicional. É como um episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. com um orçamento decente, sabe? Aí os caras podem trazer os super-heróis pro meio da série.
É legalzinho, são tramas de espionagem fechadas, cada um com um desenhista diferente, mas nada, nossa, que sensacional. Embora seja escrito pelo Mark Waid. Na prática ele segue um pouco essa pegada que o Mark Waid já vem trabalhando na Marvel, sabe? São histórias legais, divertidas, que acho que todo leitor vai gostar, mas nada que vá revolucionar os quadrinhos, né? Ele fica bem na dele. E um último detalhe, antes que tu ache estranho, mas no caso, essa HQ ela atrasou bastante, né? A Panini foi publicada, acho que originalmente ela é de 2014 e só foi sair aqui no Brasil em 2017, né? Eu acho que é por conta dos encadenados da Miss Marvel, porque uma das histórias que tem aqui acaba fazendo um pouco de diferença porque foi publicado lá. É isso, então aqui tu vai ver, por exemplo, o Quarteto Fantástico participando das histórias, sendo que eles estão desaparecidos desde das Guerras Secretas. Também chegaram nas bancas algumas mensais da Marvel, que é o Avante Vingadores número 6, o Homem-Aranha número 7, o Aranha Verso número 12 e essas aqui que já chegaram em Porto Alegre. É o caso do Homem de Ferro número 6, que começa o arco do Homem de Ferro Internacional, que é a série que o Bendis escreve paralelamente com a série do Invincible Iron Man. Eu gosto muito do Homem de Ferro Internacional, embora ele vá para um lado de explorar quem são os verdadeiros pais do Tony Stark e toda essa polêmica desnecessária, é muito legal. Principalmente porque o Bendis, ele adotou duas crianças, então ele tem conhecimento sobre isso e ele acaba fazendo a série ficar crível e não fica galhofa, sabe? Quem é o pai de Tony Stark? E é bacana, porque ele acaba misturando aqui um pouco de romance, espionagem. Então é uma coisa bem diferente do que tu espera de um gibi da Marvel. E também chegou o Capitão América número 3, com essa homenagem, acredito eu, ao Berserk, ao mangá Berserk, e também o Doutor Estranho número 6, mas eu tô meio atrasado com essas leituras. Guardiões da Galáxia, sim. Agora, como vocês já devem estar sabendo, a Panini relançou a fase do Dan Abnett com o Andy Lanning, e agora saiu o segundo encadernado. Um detalhe que pode parecer meio estranho é que tem o número 1 aqui na capa. Mas esse número 1 é porque vão ser dois encadernados dos Guardiões da Galáxia relacionados à Guerra dos Reis. Então esse é o primeiro, aí vai ter mais um, e eu acredito que só vai ter um último, e aí termina essa fase. No caso, a Guerra dos Reis, ela foi uma mega saga cósmica da Marvel, que envolveu, né, todos os títulos cósmicos, entre eles os Guardiões da Galáxia. Mas eu vou te falar que eu não li a Guerra dos Reis, embora eu tenha ela aqui, eu tenho que criar vergonha na cara e tirar da estante, mas não me prejudicou em nada não saber muito bem o que é a Guerra dos Reis, sabe? Eu consegui acompanhar isso aqui numa boa, e continua aquela pegada de histórias divertidas e que, colocando os Guardiões da Galáxia em situações meio bizarras, eles são separados aqui na história, então cada um segue o seu rumo e um numa situação mais bizarra do que a outra. É legal que a história também envolve a prisão criada, se não me engano, pelo Reed Richards, na Zona Negativa, que foi muito explorada lá na Guerra Civil. Então é bem legal isso. Enfim, leia Guardiões da Galáxia. Isso aqui é muito divertido e quanto mais eu leio essa fase, mais eu vejo como o filme se inspirou nela, sabe? Putz, é a mesma pegada divertida com essas situações inesperadas. E para finalizar a parte de Marvel, tem Segredos, do Robert Roddy e do John Higgs, que é o mesmo desenhista do Hellblazer. Ele desenhou um arco muito bom, um dos grandes clássicos do Constantine foi desenhado pelo John Riggs. Segredos mostra o Dente de Sabre, o Deadpool, o Mercenário e, espero não ter esquecido ninguém, tentando roubar a Ima. Parece legal, parece interessante, é sempre bacana tu ver o ponto de vista dos vilões. E ela foi publicada originalmente em 2004 e até então era inédita no Brasil. Tá, deixa eu ver aqui na pauta direitinho. Abutre, Fanático, Homem de Areia, Deadpool... Cara, olha que junção mais bizarra. Renascimento DC. Sim, chegou um monte de coisa por aqui. Batman número 2 e Detective Comics número 2. Destaque principalmente para a origem dos irmãos Gotham, que é apresentada aqui na história do Batman. É bem legal. E a Detective Comics, eu vou te falar que eu não lembro muito bem, mas continua o Batman e a galera enfrentando um grupo paramilitar. Lembrando que o Batman tomou uma surra na edição anterior, uma surra realmente muito bonita. Chegaram por aqui também outras edições número 2, que é o caso do Lanternas Verdes, da Liga da Justiça e da Mulher Maravilha. Destaque que na Mulher Maravilha começa o ano 1 da personagem, onde o Greg Rucka tem finalmente a oportunidade de contar a história que ele queria ter contado desde lá da saída dele da DC. Se você não sabe, um dos fatores que levou ele a sair da DC lá em 2011 foi justamente o fato deles não terem... Eles entregaram, no caso, a origem da Mulher Maravilha para o Grant Morrison lá no Terra 1. E o Greg Rucka queria ter contado. Então, tomara que seja legal, né? Pô, o cara passou tanto tempo querendo contar essa história. E por fim tem a Arlequina número 1.
Primeiro quero mostrar o meu descontentamento de que a Panini não colocou aqui a capa da edição, a capa variante da edição número 1 do Bill Sienkiewicz. Olha essa capa, que animal! Isso aqui eu queria ter um print disso, é muito bacana. Eu acho que talvez por ser meio pesada, a Panini resolveu tirar. Não sei se tu entendeu ela. Pare seu olhar um pouco sobre essa capa que tu vai ter uma surpresa. Mas a Arlequina não mudou nada assim no Renascimento DC. A equipe criativa é praticamente a mesma. Eu não sei se o desenhista é o mesmo, mas os escritores são sim o mesmo. É a Amanda Conner e o Jim Palmiotti. E não mudou a pegada. São histórias despretensiosas sobre o mundo feliz da Arlequina. Eu não gosto muito. Eu só comprei essa edição porque enfim, eu queria ler pra comentar aqui com um pouco mais de propriedade. E vamos terminar esse programinha com 3 lançamentos da Vertigo. Tem o Homem-Animal do Jamie Delano, no caso a edição número 2 dessa fase. Destaque que nesse encadenado vai ter a primeira edição do Homem-Animal publicada pelo selo Vertigo. Olha aí que incrível. Sendo que o Jamie Delano, ele ficou até a edição 79 do Animal Man. Então eu acho que a Panini vai lançar mais pelo menos uns 3 encadenados para fechar essa fase como um todo. Recentemente também foi relançado o Hellblazer Origins, o volume 2, sendo que essa edição ela é bem importante para a mitologia do Constantine, porque é quando ele acaba ficando com sangue do demônio Nergal no corpo. Então, enfim, se tu é fã do Constantine, aqui é um momento importante. E por último tem o Corpus, que eu ainda não comprei, já chegou aqui em Porto Alegre, mas eu não fui na banca ainda buscar, mas parece ser bem interessante, assim, sabe? Ela, pelo que eu vi, trata sobre uma investigação criminal que acontece em 4 tempos diferentes. 2 momentos do passado, o presente e o futuro. Originalmente foi uma minissérie em 8 edições e a Panini, pelo segundo site da Vertigo, indica isso para leitores do Grant Morrison, que parece ser uma coisa muito louca, mas eu não estou muito empolgado. Assim, a nota desse quadrinho no Goodreads, que é um site que eu gosto bastante, é 2,8. Que é bem baixo, assim, se a gente for pegar a média, num geral, de quadrinhos que eles têm. Bom, era isso. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido legal. Comenta aí embaixo qualquer coisa que vier na tua cabeça. A primeira coisa que vier na tua cabeça, comenta aí embaixo, tá? O que tá passando agora na tua cabeça, comenta aí. Vamos fazer esse exercício para ver coisas estranhas surgindo nos comentários. Eu vou comentar também a primeira coisa que me veio na cabeça agora. Pá, foi uma coisa muito estranha. Até amanhã, então, com outro programinha aqui no canal, tá? Tchau!